seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Ateliê Mirandela. Neste vídeo eu vou te mostrar como eu uso barrinhas para fazer acabamentos em necessaire, para fazer detalhes, né, decoração em necessaire. Vou mostrar tudo direitinho, passo a passo, como fiz a aplicação dessa barrinha. Vou mostrar também nesse vídeo como eu fiz o molde dessa necessaire. Só que o passo a passo, tudo direitinho de como fazer essa necessaire, como fazer o acabamento no zíper, como fazer aqui, colocar o forro embutido, tudo direitinho, tá em outro vídeo, um vídeo anterior. Então, eu não repeti todo o passo a passo aqui. Mas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você assistir. É uma necessaire super fácil, super vendável, eu vendo bastante aqui no ateliê. Essa aqui, ó, é para uma adolescente, mas eu faço também nos meus kits para bebê, como necessaire farmacinha. Então, eu vou mostrar como é que eu faço o molde, como eu faço a aplicação dessa barrinha aqui, e também vou mostrar como eu insiro uma costura de marcação e fixação para poder usar qualquer tipo de barrinha nos meus trabalhos, ok? Eu espero que você goste, que você aproveite, que você faça e que traga um diferencial para suas peças, ok? Vamos ao passo a passo? Para fazer a necessaire de joaninha, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar pelo molde. Então, eu cortei aqui um retângulo num papel bem durinho, medindo 30 por 25. Aí, eu fiz aqui uma marcação de 2,5 centímetros para cá, 2,5 centímetros para cá. Então, marquei aqui, ó. E aqui, da parte de baixo para cima, eu marquei 10 centímetros. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar esses 2,5 centímetros com a pontinha aqui dos 10 centímetros. Faço assim. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui embaixo, eu já vou deixar as caixinhas de leite. A caixinha de leite vai ser de 4 por 4, porque essa é a necessaire G, né? É a necessaire de joaninha, tamanho G. Então, aqui eu já vou deixar as caixinhas de leite marcadas, porque depois eu vou usar esses quadradinhos aqui para cortar as caixinhas de leite. E assim vai ser a necessaire G. Então, 30 centímetros, 30 centímetros aqui de comprimento, 25 aqui de altura. Essa parte aqui tem 10 centímetros. A caixinha de leite é 4 por 4 centímetros. Aqui, a distância daqui são 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, certo? Agora, eu vou recortar e vou ter o molde da minha necessaire G de joaninha. Prontinho, olha, já fiz todos os recortes, cortei aqui aquelas duas pontas, né, que estavam aqui, cortei fora, cortei as duas caixinhas de leite, vou guardar isso daqui que eu posso usar como gabarito na hora de fazer as caixinhas de leite. Então, com o molde pronto, nós vamos à execução da peça. Agora que a gente já tem o molde pronto, o que que eu fiz? Eu peguei, cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta, fiz um matelacê, marquei aqui, risquei com o molde. No caso aqui, como eu quero uma necessaire um pouquinho maior, eu fiz tudo com uma margem aqui de 1 centímetro. E cortei 2 vezes, que é a parte da frente e a parte de trás. E cortei também 2 vezes com o molde, também com essa folga de 1 centímetro, no meu forro. Então, esse aqui é o forro. Cortei 2 vezes no forro. Eu já adiantei aqui a parte de trás. Como essa aqui era a parte de trás, eu já coloquei a minha etiqueta e já adiantei aqui, já coloquei o zíper na parte de trás, enquanto eu preparo a parte da frente. Por que que eu pulei esse passo? Porque tem um vídeo aqui no meu canal
onde eu ensino tudo certinho, passo a passo, como fazer essa necessaire. Vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Então, é uma necessaire super fácil de fazer, tem o vídeo completinho, tudo certinho, até com precificação. Então, você vai lá, conhece o vídeo, conhece como é feita, porque neste vídeo aqui, o foco vai ser fazer a barrinha, a aplicação de barrinha aqui na necessaire. Então, a parte da necessaire, da confecção da necessaire, tá lá no outro vídeo, ok? Então, eu vou reservar a parte de trás, que eu já coloquei o zíper. Tô reservando aqui o forro da parte da frente. E agora, vamos preparar aqui a parte da frente para fazer o bordado. Já fiz algumas marcações aqui, mas eu vou explicar tudo direitinho. A minha barrinha, ela vai ser dividida em duas partes, de 15 e 15 centímetros. Então, aqui é a minha frente. Aqui ainda vai virar um pedacinho, meio centímetro, porque na hora de fazer o acabamento com o zíper, né, vai ter uma costura aqui. Então, o que eu considerei? Eu peguei aqui o topo da minha frente e virei pra mim. Aí, marquei, a primeira marcação que eu fiz aqui, ó, foi de 4 centímetros, que essa parte aqui, eu não quero que tenha bordado, né? É uma parte que vai ficar livre. Aí, eu marquei os 6,5 centímetros da minha barrinha. Marquei e passei o risco aqui. Aí, eu fiz as medidas aqui, né? Então, aqui na parte de baixo, olha, deu 30 centímetros certinho. Então, eu marquei aqui 15 centímetros. O meio da minha barrinha tem 29 centímetros, então vai dar no 14,5. E no topo aqui, deu 28, são 14. Por que que é importante isso? Porque a minha necessaire não é reta. Então, na hora de fazer a barrinha, eu tenho que tomar cuidado. Porque vai cortar um pedaço daqui desse lado e um pedaço desse lado aqui. E precisam ser iguais. Por isso, eu vou espelhar a barrinha. Eu vou mostrar isso tudo lá no notebook para vocês. Então, vamos lembrar. Aqui tem 15, aqui 14,5 e aqui 14. Então, tudo isso eu tenho que considerar na hora que eu for formatar lá a minha barrinha para fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, olha, eu cortei aqui um retângulo de tecido e coloquei aqui uma manta, uma entretela de malha termocolante aqui na parte de trás. Por quê? Esse tecido aqui, ele é um pouco transparente. Então, se eu usasse ele direto aqui, ia aparecer o vermelho e as bolinhas de baixo. Então, para não acontecer isso, eu coloquei aqui uma entretela de malha. Se o seu tecido for grosso e não for transparente, não tem necessidade de fazer isso, tá? Então, com isso daqui preparado, isso aqui é onde eu vou fazer a aplicação. Agora, eu vou lá no notebook, vou preparar a minha matriz, lembrando de todas essas marcações aqui, tá? Preciso lembrar de tudo isso daqui para ver, para ficar mais certinho possível na hora de bordar as duas fases aqui da minha aplicação, ok? Vamos lá no notebook, então. Aqui está a matriz que eu vou usar. Então, vou abrir aqui no editor do Embird e vou ver aqui que tamanho tem essa matriz que eu tenho aqui, né? Que são 2 joaninhas. Então, vou selecionar e vou ver aqui, olha. O tamanho exato é 15 centímetros. Perfeito, né? Porque eu preciso 2 vezes isso. Agora, eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu vou bordar 15 e 15 ou se eu faço aqui uma montagem e vou bordar 3 e mais um. Então, eu decidi aqui que vou bordar 15 e 15. Então, 15 e 15, eu posso usar o bastidor 13 por 18, né? Então, coloquei aqui no bastidor 13 por 18 e vou bordar em 2 partes. Agora, o que eu preciso observar? Eu quero fazer uma sobreposição de tecido, certo? Então, eu preciso ter uma costura aqui para fixar, para marcar no tecido principal, onde eu tenho que encostar o meu tecido de sobreposição, e uma outra costura para fixar o tecido, para que eu recorte e posteriormente borde essa barrinha.
Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso saber se tem, né? Então, eu venho aqui do lado direito superior, clico com o botão lado direito do mouse e venho aqui embaixo, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. A quinta opção de baixo para cima é separar todas as cores. Separando todas as cores, eu já vi que eu não tenho aqui a costura para marcação e fixação do tecido, né? Olha, eu só tenho aqui o acabamento vermelho, depois essa parte interna aqui da joaninha e depois aqui as asinhas e as bolinhas aqui de fora. Olha, se eu clicar aqui, vou tirar, sumiu, ó. É só uma camada. Eu não tenho camadas sob ela, né? Por baixo. Então, como é que eu vou fazer? Eu preciso incluir essas costuras, né? Para que eu tenha a marcação lá no meu tecido para fazer essa barrinha corretamente. Então, eu vou selecionar aqui toda a barrinha. Eu venho aqui em cima, ó, na terceira opção, no menu de opções aqui em cima, é o editar. Venho aqui em editar e venho aqui embaixo na penúltima opção, que é editar arquivo de costura no estúdio. Vou clicar aqui e o que que vai acontecer? O Embird vai levar a minha barrinha de joaninha para o estúdio, é onde a gente cria matrizes, né? Então, olha, estou aqui no estúdio, esse aqui é a cara do estúdio, né? Aqui em cima, nessa barra de ferramenta superior, na penúltima opção que está passível de selecionar, é o bastidor. Então, eu clico aqui e vou selecionar aqui o bastidor. Olha, o 13 por 18 deitado. Então, clico aqui, dou OK, aplique. Agora eu já tenho aqui a minha barrinha no meu bastidor correto. E eu preciso incluir aqui a costura para fazer a barrinha. Então, como é que eu vou fazer? Aqui no menu ferramentas da lateral, aqui eu tenho esta ferramenta. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava opção de baixo para cima é a linha, né? É a criação de linhas. Então, eu venho aqui, vou aumentar, dou zoom, rolando aqui o scroll do mouse, eu consigo dar um zoom. Então, eu quero que a minha costura, ela venha aqui, ó, tá vendo? Venha nesta parte aqui. Então, eu vou começar a costura, que eu quero marcar o início. Então, eu vou clicar aqui, vou segurar a tecla Ctrl para fazer uma linha reta e venho até aqui. Então, ficou reto. Agora, eu vou fazendo aqui, ó, eu vou clicando em cada ponta aqui, ó, certinho. Vou clicar aqui e vou até o fim aqui dessa matriz. Só que eu não vou dar Enter quando terminar, né? Não vou clicar duas vezes e nem dar Enter. E aqui no fim também eu vou subir um pouquinho, ó. Segurei a tecla Ctrl e vou clicar. Prontinho, aí eu volto aqui rolando a barra, né? E venho aqui, ó. Entre cada ponto que eu fiz, existe um outro ponto. Então, eu vou segurar aqui, ó, e vou fazer as curvas. Vou fazer as curvas para casar aqui com a minha barrinha. Venho aqui, ó, uma por uma e vou fazer aqui a costura de marcação. Vou acertando aqui. E venho aqui em cima, ó, a primeira opção é um X, que é cancelar tudo que eu fiz, e a segunda é um tiquezinho verde, é aqui que eu vou clicar. Prontinho, já criei essa costura. Só que ela tá numa ordem totalmente errada, né? Ó, ela vai bordar. Aqui é a ordem de costura no estúdio. Vai fazer tudo isso daqui e quando chegar aqui vai fazer a costura. Não é isso que eu quero. Então, eu vou segurar com o lado direito do mouse e vou levar. Eu vou, ó, tô clicando aqui no lado direito do mouse, vou levar aqui até a primeira barrinha, até a primeira costura. Solto e coloco inserir antes. Então, ó, já passei aqui a minha costura. Você tá vendo que ela já não aparece sobre o vermelho, ela tá por baixo. E eu tenho aqui todas as minhas matrizes, as matrizes criadas por mim, eu criei sempre assim. Todas que, caso vocês adquiram, vocês vão saber.
A primeira costura é sempre amarela. Então, eu trago aqui o amarelo, ó, clico no amarelo, arrasto e solto. É sempre amarelo. Amarelo é a marcação ou no tecido ou na entretela. Venho aqui, ó, na segunda opção, editar, copiar, editar, colar. O que que eu fiz? Eu criei mais uma costura idêntica àquela lá, só que no mesmo exato lugar. Se eu der duplicar, ela não vai estar no mesmo lugar. Eu quero que ela esteja no mesmo lugar. Vou fazer a mesma coisa. Vou clicar com o lado direito do mouse, subir, arrastar. Quando chegar na primeira costura, eu vou colocar depois. Então, aqui eu já tenho duas costuras. A minha segunda costura, sempre de fixação de tecido, eu coloco roxa, sempre. Então, sempre que tiver uma costura amarela, é a marcação. Sempre que tiver roxa, é a de fixação do tecido. Como eu sou muito precavida e eu gosto sempre de fixar muito bem o tecido, eu vou fazer uma terceira costura, porque essa costura aqui, ó, se eu clicar com o botão direito e vir em parâmetros, olha, que ponto é? Single stitch. É o ponto corrido, aquele ponto comum. Então, eu gerei aqui duas costuras de ponto corrido, mas eu quero que fixe melhor o tecido. Então, eu vou de novo aqui, ó, ver aqui na segunda opção, editar, copiar, editar, colar. Fiz uma terceira costura. Aí eu vou arrastar novamente lá para cima, vou colocar na terceira posição. Ó, então aqui. A minha costura de reforço sempre será verde. Ou é a costura de reforço, ou é a costura para fixar o tecido atrás de acabamento, quando for tag, quando for capa de Bíblia, quando for outras coisas, é sempre verde. Então, no caso aqui, eu coloquei uma terceira costura verde. Vou clicar com o lado direito, venho em parâmetros e vou colocar triple beam, que é triple beam stitches. O que é? É o ponto triplo, aquele que vai fixar mesmo o tecido. Vou gerar pontos. Então, aqui, olha, já tenho. A primeira costura vai marcar, a segunda costura vai fixar, a terceira costura vai reforçar a fixação do tecido. Aí sim eu vou começar a bordar a sequência aqui da joaninha, certo? Então, eu já incluí agora se eu vier aqui, ó, e sumir com o acabamento em vermelho, olha, tô vendo aqui as costuras que eu fiz, certo? Então, agora eu vou selecionar a minha matriz todinha, venho aqui em cima, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14º botãozinho, eu tô contando os que estão disponíveis e os que não estão, tá? Aqui, ó, eu vou clicar e vai gerar pontos. Então, já gerei pontos. Agora, o que que eu vou fazer? Se eu quiser fazer uma simulação, vai, ai, será que tá certo o que eu tô fazendo? Vamos ver? Eu venho aqui, ó, seleciono toda a matriz, eu venho aqui nesse menu inferior, a terceira opção da direita para a esquerda, tá escrito sim. Clico aqui, ó, e eu vou ver a simulação, ó, tá costurando, fazendo a parte amarela, né, a costura amarela, depois vem uma outra costura, que é aquela que vai fixar o tecido, aí vem a costura o triplo, né, ó, tá vendo que já faz esse movimento, porque ele tá costurando, fazendo pontos triplos, fixando bem fixado mesmo o tecido, certo? Então, aqui, aí depois ele vai começar, ó, fazer o acabamento, vermelhinho, ó, ele vai bordar uma joaninha toda, depois a segunda joaninha, né? E assim vai. Vou dar ESC, sair aqui da simulação, vou gravar agora, vou salvar, né? Então, quando eu salvo em EOF. Isso aqui é um arquivo de trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, barrinha de joaninha dupla, que eu já sei que são duas joaninhas, certo? Então, agora que eu já gravei ela como EOF, ó, ficou barrinha de joaninha dupla ponto EOF, que é o arquivo de trabalho do Embird. Eu venho aqui, ó, nesse zigue-zague, vou clicar no zigue-zague e vou lá para o editor. Então, eu trouxe aqui, ó, a matriz de joaninha para o editor. Agora, olha, aumentaram aqui as linhas de costura, tá vendo?
Já aumentou mais 3 costuras, agora está tudo certinho. Ó, vamos conferir, né? Vamos conferir a nossa matriz aqui. Vamos selecionar, soltar, ó, 15 centímetros de largura, tá certinho. Então, eu vou bordar 2 vezes essa joaninha aqui na minha necessaire, ok? Então, agora é só gravar aqui, ó, arquivo, salvar como. Agora eu vou escolher aqui, ó, tá vendo? Eu vou escolher qual é a minha bordadeira. Tenho todas essas opções, ó. Eu tenho pés, tenho XXX, tenho Jeff, tenho todas as terminações aqui, todas as extensões. A minha bordadeira é uma Brother. Eu vou escolher aqui, ó, Brother, certo? Dou OK. Vou salvar lá no meu pendrive. E assim vou levar para a bordadeira, certo? Então você já entendeu como é que faz a costura. Quando a sua barrinha não tiver a costura, você já aprendeu. Volte esse vídeo, vai dando pause e vai repetindo tudo que eu fiz, ok? Então agora vamos lá para a bordadeira e vamos fazer a barrinha com tecido sobreposto na necessaire. Antes de continuar o passo a passo, deixa eu mostrar como é que eu faço para espelhar uma matriz. É um processo extremamente fácil. Abri aqui a matriz de joaninha no editor do Embird. Eu vou clicar fora com o lado esquerdo do mouse e segurar, arrastar para marcar, para selecionar toda a matriz. Olha, tenho que garantir que toda a matriz esteja selecionada, senão só vai espelhar partes dela. Então, aqui, ó, está todinha selecionada. Aqui do lado esquerdo tem uma barra de ferramentas lateral. Então, eu venho aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. O nono botãozinho de cima para baixo é o botãozinho para espelhar automaticamente. É só clicar nele, olha, e a barrinha foi espelhada. A minha matriz foi espelhada. Agora é só eu salvar no meu pendrive que lá eu já vou ter as duas opções. A matriz com a joaninha virada para o lado esquerdo e a joaninha virada aqui para o lado direito, para que a minha matriz, para que a minha necessaire fique perfeita, ok? Vamos continuar com o passo a passo. Essa é a parte mais importante do bordado, que é quando a gente vai marcar direitinho aqui e colocar no bastidor. Então, assim, a gente já tem as nossas marcações aqui, então eu vou continuar a linha, vou começar pelo lado esquerdo, né? Vou começar bordando aqui o lado esquerdo da necessaire. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu bastidor para mostrar o seguinte. Apesar da parte interna do nosso bastidor, olha, ela tem aqui, desse lado aqui, ó, 22 centímetros e meio de abertura. E aqui na altura, olha, 15, quase 16 centímetros, né? Quase 16 centímetros. Não é a nossa área de bordado, né? A nossa área de bordado é 13 por 18. Então, a gente tem que se atentar a isso. Se você preferir, você usa o gabarito que vem junto aqui no bastidor. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, sabendo que o meu bastidor, olha, vai ter que ficar deste lado aqui, né? Então, essa área de bordado aqui tem que estar dentro da minha área de bordar, que é o 13 por 18. Então, tem que sobrar uma parte aqui, tem que sobrar uma parte aqui, tem que sobrar aqui e tem que sobrar aqui. Eu vou pregar aqui o tecido na entretela com fita crepe. Para que ele não saia mais do lugar. E agora, com o auxílio de uma caneta, eu vou continuar essas riscas aqui, essas linhas. Por quê? Na hora de colocar no bastidor, como eu tenho que deixar uma sobra aqui, vai ser difícil eu centralizar. Então, vou colocar aqui direitinho e vou continuar essa linha aqui pra cá. E a mesma coisa eu vou fazer com a do meio. E com a última linha aqui. Todas elas vão me ajudar
a centralizar aqui direitinho o bordado no bastidor. Então, agora eu tô aqui com o meu bastidor, então eu tenho que lembrar que o meu bastidor tem algumas marcações que vão me ajudar. Essas marcações maiores aqui, que são o meio, e a cada 2 centímetros aqui, ó, tem outras marcações. Então, elas me ajudam na hora de centralizar. Vou ter que abrir bastante aqui o bastidor, porque tem bastante tecido, tem manta, né? Então, vem aqui. Lembrando que eu preciso de um espaço aqui embaixo e de um espaço aqui. Então, qual marcação que eu vou usar? O meio, aqui, olha, eu vou pôr nessa linha aqui do meio. Então, com cuidado, assim, né? Para que não saia do lugar, eu vou colocar aqui no bastidor. E vou fechar. Tá bem certinho. Vou colocar mais um pedacinho de fita crepe aqui, ó, pra não ficar levantando. Mais um pedacinho aqui. Depois, mesmo que costure por cima, não tem problema, eu tiro a fita crepe. Aqui agora, ó, tá vendo? O meio do bastidor tá bem certinho com essa linha aqui do meio que eu fiz. Então, a minha área de bordar tá todinha aqui dentro do 13 por 18 e tá bem centralizado. Eu vou pegar minha chavinha para dar mais uma apertadinha aqui, para não correr risco de sair. A gente nunca pode apertar muito esse parafuso, porque para dar problema, esse parafuso é muito fácil e é difícil de achar e caro. Certinho. Agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso ir lá e preciso acertar aqui, lembra que aqui é a minha parte maior, né? Então, a parte de baixo, eu preciso acertar. A agulha vai ter que bater aqui e vai ter que bater aqui. Eu tô evitando colocar caneta fantasminha aqui, porque tanto no tecido escuro quanto no claro, as canetas fantasminhas estão com muito problema para sair depois, mesmo com ferro. Então, a agulha vai ter que ser daqui a aqui. Então, vou lá na bordadeira e a gente vai fazer junto esse ajuste. Coloquei o bastidor e agora eu vou selecionar aqui, olha, a minha matriz. Vou lá achar minha pastinha, né? Aí vou ver aqui, ó, eu preciso, como eu tô fazendo, olha, a parte superior da minha necessaire está aqui, deixa eu marcar o foco aqui, senão ele fica desfocando e voltando. Olha, a parte superior da minha necessaire está aqui, então o bumbum aqui da joaninha tem que estar virado para lá, né? Então, eu vou escolher essa daqui, ó, essa matriz, que vai estar, ó, com o bumbum virado lá para aquele lado lá, né? Depois eu vou escolher a outra com o bumbum virado pro lado de cá. Fim da edição, né? Aí eu venho aqui, ó, nesse quadradinho quadriculado, seleciono aqui e vou ver lá qual é o cantinho da minha matriz, ó, tá vendo? É lá embaixo. E tá bem longe lá, então dou OK aqui e vou aqui com essa opção aqui, ó, eu vou andando com o meu calcador até que ele chegue bem em cima do pontinho que eu marquei. Venho aqui novamente e venho aqui ver esse lado aqui, ó. Esse lado tem que estar certinho lá com o encontro, né? Aqui o meio, ó, tá certinho. Aqui a pontinha tá certinho. E aqui, ó, vocês vão ver, vou segurar o tecido, porque ele vai cortar. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá saindo fora da minha necessaire, porque lembra que eu falei? É um trapézio, né? Não é um quadrado. Então, vai acontecer isso mesmo. Por isso que tem que ser iguais, os dois lados precisam ser iguais. Por isso que eu fiz espelhado. Então, continuando aqui, ó, vou confirmar, vou ter que levantar aqui. Que passou por cima de tudo. Vou tirar
Vou voltar aqui, esse cantinho aqui tá certinho, esse cantinho aqui está certinho. E agora é só iniciar o bordado, certo? Vou trazer vocês pra cá, porque agora a gente vai fazer o bordado. Vou dar uma segurada aqui, porque eu tirei a fita crepe. E vou começar aqui a primeira costura. Vai sair fora, lembra disso. Nesse caso, dessa barrinha que eu escolhi, tá? Vai sair um pedacinho fora. Essa primeira costura é para me mostrar aonde eu tenho que encostar o meu tecido. Lembra aquele tecido branco, né? Que eu coloquei a entretela de malha termocolante atrás. Então, agora, olha, eu vou deixar passar aqui e passar aqui desse lado também. Vou baixar e fazer a fixação desse tecido aqui na necessaire. A terceira costura é uma costura que eu sempre faço na matriz, que é para reforçar a fixação, para a hora que eu for recortar, fica mais fácil. Agora eu vou remover o bastidor, vou recortar tudo isso daqui certinho e vou voltar aqui para continuar o bordado. Olha, já recortei, agora vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo. Ó, então, finalizou aqui, né, o lado esquerdo, que o bumbum da Joaninha tá aqui pro lado esquerdo. Agora, dá pra entender, ó, porque a nossa necessaire tem essa entrada aqui. Então, a área que vai sobrar aqui, que vai ser cortada, tem que ser igual do outro lado, né? Então, agora eu jogo o tecido pra cá e vou novamente acertar aqui, colocar o tecido na entretela. Vou usar aqui a fita crepe novamente, né? E vou fazer as duas riscas aqui, como eu fiz da outra vez. Venho aqui. Assim eu vou conseguir acertar direitinho. Vamos ver aqui com o batidor como é que fica. Vou cortar aqui um pouco o excesso desse tecido para facilitar. Deixei aqui, ó, mais ou menos 1 centímetro além da necessaire, para que eu consiga colocar o bastidor e depois eu baixo depois da costura de marcação. Vou colocar aqui o bastidor. E novamente eu tenho que lembrar da minha área de bordado, né? Que é 13 por 18. Então, eu vou colocar aqui, vou usar aqui as linhas aqui de marcação. Aqui ainda tem um resquício aqui, olha, da minha linha de baixo, né? Então, vou tentar aqui manter nessa direção aqui, certinho. Porque eu já não tenho mais a linha aqui de cima, né? Do lado de cá. Eu tô usando essas duas marcações aqui, ó, do bastidor, pra deixar bem retinho. Então, eu tô usando essa linha que eu fiz aqui na entretela e essa linha que tem aqui, que eu fiz da outra
da outra base, né? Da outra barrinha. Então, venho aqui e vou colocar aqui no bastidor. De forma que fique o mais retinho possível. Agora encaixou certinho. Então, aqui, ó, essa partinha, essa marcaçãozinha aqui do bastidor tá certinho aqui. E essa daqui também está certinha. Então, agora, eu posso fechar aqui. Depois eu vou conferir lá na bordadeira, lógico, né? O mais importante é lá na bordadeira, que a pontinha tem que estar aqui. Bem aqui. Não é nessa linha aqui, vai estar bem aqui. E o meinho, o meio da matriz tem que estar aqui, o meio. E a pontinha inferior esquerda tem que estar aqui. Só que agora o bumbum da última joaninha tem que estar virado pro lado de cá. Agora, eu vou lá na bordadeira e a gente vai acertar todas essas medidas lá na bordadeira. Ó, voltei aqui a necessaire pra bordadeira. E agora, como é que vai ter que estar aqui a nossa matriz? Escolhi aquela matriz ao contrário, que o bumbum da minha joaninha vai estar virado pra cá agora, né? Então, como é que tem que estar, ó? Eu tenho que vir aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho que vir aqui nesse quadradinho quadriculado que é tracejado, venho aqui. A pontinha superior esquerda tem que estar ali, ó. Então, baixando a agulha, vou voltar aqui novamente, ó. Baixando a agulha, tem que estar bem no encontro daquele risco que eu fiz no meio e com esse daqui, que é a parte inferior da matriz. Levanta a agulha. Agora, voltando aqui. A parte inferior esquerda tem que estar ali, ó. Tem que estar certinho aqui, ó. Baixando a agulha, ó. Tá certinho, tá vendo? E tem outra coisa que agora a gente pode ver, que na primeira não dava pra ver, que é aonde está o meio da matriz, ó. Então, eu venho aqui, puxo aqui o tecido, ó. Vocês vão ver que a hora que descer a agulha, tá bem aqui aonde vai haver a junção entre os dois, entre as duas matrizes. Tem que estar certinho, certinho. Daí não dá pra ver muito bem, mas daqui, da onde eu tô, eu consigo enxergar que tá batendo certinho no final da primeira matriz. Então, eu já sei que tá certinho, ok? Agora, é só iniciar a costura de marcação para fazer a segunda parte da barrinha. Terminou de fixar o tecido, agora eu vou remover, vou cortar todo o excesso de tecido da parte de baixo e volto aqui para finalizar a barrinha. Prontinho, olha, finalizou aqui a segunda parte da barrinha. Na verdade, não é nenhuma barrinha, é uma aplicação, né? Mas é a aplicação de barrinha. E olha só, que perfeição, tá vendo? Esse aqui é o encontro das duas, ó. Fica igualzinho essa daqui, certo? Agora, eu vou tirar aqui do bastidor, vou tirar a entretela, vou bordar aqui o nome da mocinha que vai ganhar essa necessaire que a minha cliente encomendou. E aí eu mostro pra vocês como é que ficou a necessaire. Lembrando, o vídeo dessa necessaire tem aqui no canal, vou deixar aqui no card e vou deixar na descrição do vídeo, ok? Olha, e assim ficou a necessaire, tá vendo? Você pode usar qualquer barrinha para fazer esse efeito aqui na necessaire.
É só você seguir aquele passo a passo. Se não tiver as costuras de marcação e fixação, segue aquele passo a passo que eu mostrei agora há pouco aqui no vídeo, né? Inclua aí as linhas de marcação, as costuras de marcação e fixação do tecido e utilize as barrinhas que você tem aí para decorar as suas necessaire, bolsa, porta-documentos. Você pode usar essa barrinha para o que você quiser, esse tipo de aplicação em qualquer utilitário que você produz aí no seu ateliê, ok? Então, não se esqueça o passo a passo aqui dessa necessaire direitinho, com o forrinho todo embutido, com um zíper aqui com acabamentos laterais, tá tudo explicadinho no vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá joia? Espero que você tenha gostado, que você faça e se fizer me marca lá no Instagram, ok? Ateliê Mirandela. Obrigado por estar aqui comigo e até o próximo vídeo.